Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que muita gente pede aqui no canal, principalmente os mais inexperientes. Às vezes eles não entendem alguns termos que a gente usa aqui, e o que eles pedem muito é para entender o que é a lei seca e como fazer para estudar essa lei seca. E é exatamente isso que eu vou falar hoje. O que é a lei seca, onde que você pode encontrar a fonte oficial dessa lei seca e como você pode estudar de forma efetiva com esse material. E também vou dar algumas dicas que vão otimizar o seu estudo da lei seca. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que significa lei seca. Lei seca é nada mais do que o texto exato da lei. É o texto da forma que você acha na fonte oficial, onde a lei é publicada. Se você entrar no site do Planalto e você procurar pelo texto da lei, essa é a lei seca, é uma lei sem comentários, apenas o texto da lei. E esse texto puro da lei é o conhecimento de longe que é o mais exigido em concursos públicos. Então qualquer concurseiro que queira ter sucesso em concursos públicos, ele tem que saber direitinho o que está na lei seca. A lei seca você pode ter certeza que é o ponto fundamental, é o núcleo de todo o conhecimento em direito, em conhecimentos específicos dos principais concursos do país, seja de técnico, analista e até juiz. Você vai perceber, se você der uma olhada em prova de juiz, que eles usam bastante a lei seca como uma exigência de conhecimento. E onde que é a fonte oficial da lei seca? No caso das leis federais, é o site do Planalto, que é o site do governo federal, do Poder Executivo, que ele que publica essas leis. Basta você entrar em planalto.gov.br e você vai conseguir encontrar todas essas leis federais. No caso de leis estaduais, você tem que entrar normalmente no site da Câmara Estadual, do estado que você pretende. Lá que vão estar as fontes oficiais dessas leis estaduais. E no caso do município, segue o mesmo raciocínio. Você entra no site da prefeitura e procura pela legislação. Normalmente toda prefeitura tem um campo específico para que você encontre a legislação. E essa é a fonte oficial de toda essa lei seca. E em caso de atos normativos, que são aqueles atos que a administração publica, por exemplo, no caso dos tribunais, normalmente eles pedem, por exemplo, o regimento interno. O regimento interno é um ato. Você vai encontrar normalmente esses atos normativos no próprio site do órgão que expede o ato. Então você entra, por exemplo, vamos dizer que você está estudando para o TRT 24, que abriu agora. Você quer pegar o regimento interno, ou algum provimento, ou algum outro ato normativo desse tribunal, entra no site e procura no sistema de legislação, no sistema de atos normativos. Cada site tem uma colocação específica para você encontrar essa fonte oficial. E aqui eu vou falar um ponto básico que muitas e muitas pessoas que estão começando no mundo dos concursos mandam perguntas para a gente e se confundem um pouquinho com alguns termos. Normalmente, cada lei ela tem um apelido, e é isso mesmo, dificilmente uma lei tem um nome oficial. Por exemplo, se você procurar pela lei de licitações, você vai descobrir que a lei de licitações nada mais é do que a lei 8.666. Ou seja, se você pega um edital que está pedindo a lei de licitações, é a mesma coisa que se ela escrever lei 8666. Você tem que seguir esse raciocínio. Cada lei, ela normalmente tem um apelido que é muito voltado para o que ela regulamenta. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa é a lei 8429. Então, a lei 8429 é igual o significado da lei de improbidade administrativa. Então, não são duas leis diferentes. Isso daí é uma coisa que você que está começando tem que absorver isso, que vai facilitar bastante para você entender como que funciona cada edital. E esse padrão ele é repetido em várias e várias leis. Por exemplo, se você pega o Código Civil ele tem um número de lei específico. Se você pega o Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, que é a lei número 8.112, é a mesma coisa que colocar 8.112 igual ao regime jurídico único. E uma dica muito simples para que você encontre de forma mais fácil até do que procurar em cada órgão que publica a lei e ter esse trabalho de desvendar cada site, porque cada site é formado de um jeito diferente, é você realmente utilizar o Google. Só que quando você utiliza o Google, você tem que ter o cuidado de ter certeza que você está abrindo, que ele está te direcionando para a página oficial. Então, se você colocar lá no Google Lei de Licitações, vai aparecer a primeira, que sempre aparece no caso de leis federais, é o site do Planalto. Ele vai te remeter para o site do Planalto, você fala, beleza, aqui está tranquilo, essa é a fonte oficial. Se ele te manda para um site que você não conhece,
você pode descartar isso porque muito provavelmente ela pode estar desatualizada. Isso vai te atrapalhar demais nos estudos. Então o Google é uma ferramenta que facilita demais. Eu não procuro no site oficial, eu entro no Google e digito o que eu quero. Só que eu tenho o cuidado de olhar sempre no primeiro link, que não é um link patrocinado. Você clica no primeiro link orgânico, aquele que não tem nenhum anúncio, clica nele e verifica se essa é a fonte oficial. Isso é importante que você verifique sempre. Então aqui, ó, retomando o que já foi falado. Agora você que está iniciando no mundo dos concursos, que está começando a se preparar, você já sabe o que é a lei seca e você já sabe onde encontrar a fonte oficial dessa lei seca, de forma que não vai ter nenhum erro, certo? Gratuitamente. E agora eu vou falar com você como você pode utilizar essa lei seca para estudar com foco total no resultado do concurso que você quer. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a lei seca é o principal conteúdo em direito que você vai ter que ter para sempre nos concursos que você vai prestar. Não interessa se é para técnico, se é para analista, se é para juiz, todo o conhecimento em direito, ele parte da lei seca, ele parte da lei e aí ele vai se desenvolvendo. Ou seja, é como se fosse uma pirâmide. Sem a base, que é a lei seca, você nunca vai conseguir ter um resultado muito bom naquelas outras matérias, nos outros aspectos que decorrem da lei. E se você analisar as últimas provas, seja para técnico, para analista e até mesmo para juiz, você vai notar que cerca de 80% do conhecimento ele decorre pura e simplesmente da letra da lei. Então você não pode descartar esse estudo. Você tem que ir para cima e se acostumar a estudar a lei seca, ter um contato muito próximo com ela, porque ela vai fazer a diferença entre você ser aprovado ou não. Então não existe segredo. Você tem que separar todo o conteúdo de cada edital, do próximo edital que você vai fazer, e ler, e ler, e ler muitas vezes toda a legislação para que você consiga um resultado legal na prova. E é claro que é muito importante você entender o que a lei está te dizendo, entender o significado das palavras. Não vai adiantar nada você pegar a legislação e ler 10 vezes cada material que você separou ali, cada legislação que pede no edital, e você lê, mas não entende o significado. Então você tem que andar sempre com um dicionário, pesquisar alguns termos que te dão alguma dúvida e anotar isso. Isso é muito importante para que depois você consiga ler de uma forma mais rápida, quando você já absorver o que significam essas palavras. Uma dica que na época que eu estudava mais forte para concurso não tinha, que hoje é muito fácil, é você realmente procurar no Google, o Wikipedia, ele vai te dar as informações. O Wikipedia, eu vejo muita gente duvidando do Wikipedia. O Wikipedia é muito mais confiável do que qualquer enciclopédia, do que muitos livros por aí. E você vai perceber que com a repetição e entendendo realmente esse conteúdo, você cada vez vai conseguir ler de forma mais leve, de forma mais rápida, e você vai realmente absorver o conteúdo. A repetição é a alma do negócio nos concursos. E uma coisa que você tem que tirar um bloqueio que talvez tenha em sua mente é de que é muito chato estudar lei seca. Não é chato estudar lei seca, chato é ficar estudando coisas que não vão cair na sua prova. Se a prova pede lei seca, pô, que legal que você está estudando a lei seca, concorda? Então você tem que tirar esse bloqueio de que a lei seca é chata, porque ela não é chata, ela é a única forma que vai te trazer resultados. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, tem que achar que vai ser produtivo você estudar a lei seca, e aí você vai perceber que as suas notas vão começar a subir quando você pensar assim. É você que tem que se adaptar à prova, e não a prova se adaptar a você. Então a realidade é a lei seca, na grande e imensa maioria dos concursos, e você tem que se adaptar a ela. Quanto mais cedo você se adaptar, melhor para você. Agora aqui uma dica bem lógica, mas que muita gente não segue, para que você consiga aumentar a sua produtividade nos estudos. Normalmente, os editais eles não pedem as leis de forma completa. Eles normalmente pedem alguns pedaços da lei. Então você tem que entender como que funciona a lei de forma sistêmica, como que é o sistema da lei, para que você possa não desperdiçar seu tempo estudando coisas que não vão cair. Aqui vou dar um exemplinho para deixar tudo bem claro. Vamos dizer que ele pede lá no edital Lei de Licitações, que, como eu falei antes, é o apelido da lei número 8.666. Mas, normalmente, vamos dizer aqui que o edital está pedindo Lei de Licitações, 2 pontos, dos princípios. Se você olhar lá na lei, vai ter um capítulo que chama dos princípios. Então você não precisa estudar a lei inteira, você precisa estudar apenas a parte da lei que trata dos princípios.
E se você utilizar esse raciocínio em todas as outras leis, em todos os editais que vocês analisarem, você vai ver que você economiza muito tempo. E o seu estudo é muito mais focado, então a sua chance de conseguir uma nota maior é muito grande. E aqui uma outra dica que facilita muito o estudo. Normalmente as leis grandes, as leis mais antigas, os códigos que são também mais antigos, eles têm muitas e muitas alterações. O nosso sistema legal ele é totalmente confuso, ele vai se modificando com o tempo e se modifica demais, ele não tem estabilidade nenhuma. E você vai perceber, se você olhar lá no Planalto, que esses códigos, as leis grandes, ele fica uma bagunça tremenda. Dá uma olhadinha na CLT para você ver como que é bagunçado. Você vê lá que o texto ele é bastante serifado, ele é cortado no meio porque são as normas que foram revogadas, que foram canceladas. E uma forma de você se organizar, de ficar mais liso o seu raciocínio na hora de ler esse material, é você olhar no cantinho esquerdo da tela do site do Planalto, você vai ver um link lá para você clicar escrito texto compilado. Quando você clica no texto compilado, aparece uma mágica, porque ele só aparece a lei que está em vigor. Ele manda para fora todo aquele texto bagunçado que estava antes. E isso é muito bom para você estudar e você pode confiar que esse mecanismo do Planalto é muito efetivo. Eu nunca achei nenhum erro nessa forma compilada que o site do Planalto oferece para a gente. Então sempre utilize isso nessas leis grandes. E uma última super dica, muito importante mesmo para quem tem pouco tempo para estudar, para quem tem pouco tempo para a prova e que precisa fazer uma super revisão e ter uma chance legal de, nessa revisão, pegar o conteúdo que vai cair na prova. As bancas organizadoras, elas preferem pedir o conhecimento das leis mais novas, dos artigos que foram modificados recentemente, das publicações mais novas, para realmente pegar o concurseiro e ver se ele está atualizado, se ele está sabendo das modificações e etc. Então, uma forma muito interessante de você estudar essas leis, priorizar os pontos que possivelmente eles vão pedir na prova, é realmente você olhar as últimas atualizações de cada lei. E como que você faz isso? É basicamente bem simples. Você vai dar um Ctrl F, que é o atalho no navegador, isso eu estou dizendo no computador ou no smartphone. No computador você vai dar um Ctrl F, que é o atalho para localizar, e por exemplo, agora a gente está no ano de 2016. Eu quero saber todas as normas, todos os artigos que foram cancelados, que foram modificados no ano de 2016. Eu dou o Ctrl F e digito 2016. Aí ele vai marcar no texto do navegador apenas aqueles artigos, incisos, alíneas que foram modificados nesse ano. E isso daí você utiliza para priorizar os seus estudos na hora de fazer uma revisão. Eu já ganhei muito e muito ponto estudando só assim, às vezes no último final de semana, no dia antes da prova, ou de manhã, se a prova era tarde, e é uma dica que vale muito a pena vocês colocarem na sua rotina de estudos. E se vocês quiserem saber mais sobre como estudar com foco, com resultado, motivação para concursos, e saber todas as estratégias e metodologias que eu utilizei para passar nos 10 concursos que eu já fui aprovado, você pode acessar o www.aprovaçãoagil.com.br, que é o site do meu livro, que é um guia prático para aprovação em concursos, e está muito legal. A gente está tendo um feedback muito bom de quem está utilizando os métodos e que já está evoluindo bastante nos estudos. E vale a pena, vocês podem acessar o site que vocês vão ter todas as informações sobre o livro, beleza? E aqui na descrição do vídeo eu coloquei um cupom de desconto que só vale para as 3 primeiras pessoas que comprarem. Então corre lá e vale a pena, vale muito a pena conhecer. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu gostei. Ajuda bastante a gente aqui a crescer o canal. Inscreva-se no canal que toda quinta e todo domingo a gente publica um vídeo novo e você vai receber a notificação. E não nos deixe de seguir no Facebook, que a gente está fazendo bastante live lá, tá bem legal. E aí se você tiver qualquer dúvida ou quiser falar com a gente responde ao vivo. Tem ficado muito legal as lives. Compensa vocês às vezes até fazerem um Facebook só para acompanhar a gente, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço para vocês e tchau!